Um fogo caiu do céu e consumiu 2 jovens diante de toda a congregação. Eles estavam dentro do tabernáculo, servindo a Deus. Mas algo deu terrivelmente errado. O que aconteceu naquele dia? E por que essa história é a chave para entender um dos livros mais enigmáticos da Bíblia? Hoje vamos mergulhar no livro de Levítico e descobrir que esse chamado à santidade ainda nos alcança com a mesma força. Se você já sentiu que algumas partes da Bíblia são difíceis de entender ou distantes da sua realidade, esse vídeo é para você. Hoje, vamos caminhar juntos por um dos livros mais profundos das Escrituras e descobrir como ele pode transformar sua maneira de viver a fé. Já aproveita e se inscreve no canal para não perder nenhum estudo como esse. O livro de Levítico se inicia num ponto crucial da jornada de Israel. O povo acabara de sair do Egito sob o braço forte do Senhor, atravessando o Mar Vermelho e chegando ao deserto do Sinai, onde Deus os encontrou face a face. O clímax dessa experiência foi o momento em que o próprio Deus desceu sobre o Monte Sinai, envolto em fogo, trovões e fumaça, e proclamou os 10 mandamentos. A narrativa registrada em Êxodo, capítulo 19 até o capítulo 24, apresenta esse encontro como um pacto inquebrantável entre o Deus Santo e um povo ainda marcado pela escravidão. Levítico surge como uma continuação direta desse pacto, como se o eco daquela voz que estremeceu o monte agora se manifestasse no interior do tabernáculo. O tabernáculo havia sido erguido conforme as instruções detalhadas dadas por Deus a Moisés, sendo consagrado como o local onde a glória do Senhor habitaria no meio do povo. Mas a questão que pairava era: como um Deus tão puro poderia conviver com uma nação de homens pecadores? Levítico entra nesse cenário como um manual divino que regula essa convivência. O que poderia parecer um conjunto de regras rituais, na verdade, é a revelação de um coração paternal, zelando por cada detalhe da aproximação entre o céu e a terra. A importância histórica dessa transição não pode ser subestimada. O Sinai foi o local onde Deus declarou: "Vós sereis, para mim, reino de sacerdotes e nação santa." Porém, essa declaração precisava ser mais do que uma promessa simbólica, deveria se transformar numa prática diária, palpável, visível. O livro de Levítico é o passo seguinte, é o desenvolvimento do relacionamento entre o Criador e os que foram libertos. Ele ensina que a liberdade que Deus concede não é um fim em si mesma, mas uma ponte para uma vida em aliança, moldada pela santidade. É revelador perceber que Deus não abandona o povo após o êxodo. Pelo contrário, ele se aproxima ainda mais. Se antes falava do alto do monte, agora fala do interior do tabernáculo. Essa mudança de local de fala não é apenas geográfica, mas teológica. O Deus transcendente do Sinai também é o Deus imanente que quer habitar entre os seus. Esse movimento revela que santidade não é uma barreira, mas um caminho de aproximação, desde que percorrido com reverência. Toda essa abertura do livro estabelece o tom da narrativa. A santidade não é opcional, não é adorno, mas essência. Israel estava sendo formado não apenas como uma nação politicamente organizada, mas como um povo separado para refletir o caráter do seu Deus. Essa santidade não se expressaria somente em templos ou festas, mas na maneira como cada hebreu viveria, comeria, se relacionaria e adoraria. Levítico começa com um Deus que fala, mas a grande pergunta é: quem estará disposto a ouvir? Quando analisamos a estrutura dos 5 primeiros livros da Bíblia, conhecidos como a Torá, percebemos que Levítico ocupa literalmente o centro da composição.
Não é uma coincidência literária, mas uma intencionalidade divina. O coração do Pentateuco pulsa em Levítico, porque é ali que o propósito central da redenção é revelado com clareza. Formar um povo santo, separado para Deus, que viva em aliança contínua com Ele. Gênesis revela a origem, Êxodo a libertação, Números a jornada e Deuteronômio a renovação do pacto. Mas é em Levítico que encontramos a essência da vocação de Israel. Esse posicionamento central se reflete também na densidade espiritual do livro. Enquanto muitos leitores modernos se perdem entre leis e rituais, o antigo leitor hebreu compreendia que cada detalhe tinha um peso profundo. Os capítulos não são aleatórios, mas construídos de maneira progressiva e simbólica. A primeira metade do livro gira em torno da aproximação do homem a Deus. Como lidar com o pecado, como oferecer sacrifícios, como manter a pureza. Já a segunda metade foca em como viver essa santidade de forma prática, na vida social, familiar, sexual e econômica. A estrutura literária de Levítico é cuidadosamente organizada. O centro exato do livro, o capítulo 16, trata do dia da expiação, o Yom Kippur. Isso não é apenas uma coincidência matemática. O centro do coração da Torá fala do perdão, da reconciliação, do sangue aspergido no Santo dos Santos. Deus está ensinando que tudo gira em torno da restauração da comunhão. É como se o próprio texto gritasse que, sem expiação, não há santidade, e sem santidade, não há convivência com Deus. O livro também é o coração da adoração israelita. O sistema sacerdotal, o altar, os incensos, os cânticos e as festas, tudo converge em Levítico. Nele, a adoração não é um evento isolado, mas uma vida consagrada. A liturgia não se resume ao culto, mas é estendida ao campo, à casa, à justiça com o próximo. Levítico não fragmenta o sagrado e o secular. Para Deus, tudo é sagrado quando vivido sob a aliança. Diante disso, podemos entender por que o livro de Levítico foi tradicionalmente o primeiro a ser ensinado às crianças hebraicas. Ele não é um apêndice ultrapassado da lei, mas a chave para compreender o que significa ser um povo distinto. Ao colocá-lo no centro, a Torá nos lembra que a santidade não é periférica, ela é o coração da fé. Logo no primeiro versículo de Levítico, encontramos um detalhe poderoso e muitas vezes ignorado. O texto afirma que o Senhor chamou a Moisés e falou com ele da tenda da congregação. A palavra chamou, em hebraico, é vaikra. E esse verbo carrega mais do que um simples convite. É a mesma raiz usada quando Deus chama profetas, ou quando convoca seu povo ao arrependimento. Trata-se de um chamado pessoal, direto, santo. Não é Moisés que se apresenta, é Deus quem toma a iniciativa de falar. A santidade começa com uma convocação. Esse chamado marca uma diferença importante em relação a outros momentos anteriores. Em várias ocasiões no livro de Êxodo, Deus falava com Moisés do monte ou da nuvem. Agora, ele fala de dentro do tabernáculo, o espaço construído para ser sua morada entre os homens. A glória de Deus havia enchido a tenda, como relatado em Êxodo, capítulo 40, do versículo 34 ao 38. Mas essa glória não era silenciosa. Ela tinha voz. A primeira palavra que sai daquele lugar não é um julgamento, nem uma exigência, mas um chamado. Isso muda tudo. A santidade começa com relacionamento. Ao chamar Moisés, Deus está, na verdade, chamando todo o povo. Moisés é o mediador, o porta-voz, mas o conteúdo da mensagem se destina a cada hebreu. O Senhor está estabelecendo as bases de como o seu povo viverá a partir de agora. E esse viver não será mais instintivo ou baseado em costumes herdados do Egito. Será uma vida instruída por um Deus presente. Cada detalhe da vida passará a ser santificado pela palavra.
Essa chamada à santidade não é um fardo, mas uma honra. Deus não chama o povo para a escravidão de novas regras, mas para a liberdade de viver sob sua direção. A santidade, nesse contexto, é uma distinção. É ser separado para refletir a glória de quem chamou. Quando um pai chama seu filho pelo nome, ele está dizendo: você me pertence. Esse é o espírito da palavra Vaikra. Deus está dizendo a Israel: vocês são meus. Ao ouvir esse chamado, somos lembrados de que a santidade não começa com o nosso esforço, mas com a voz que nos convida. Antes de qualquer regra, existe um relacionamento. Antes de qualquer exigência, existe um encontro. E talvez essa seja a lição mais esquecida de Levítico, que toda lei que ali aparece nasce de uma voz que chama com amor. A partir do primeiro capítulo de Levítico, adentramos um sistema detalhado de ofertas e sacrifícios. A primeira impressão pode ser de complexidade ritual, mas cada um desses atos possui significados espirituais profundos. Os sacrifícios não eram rituais vazios, mas expressões simbólicas da alma humana diante de um Deus santo. Oferecer um animal ou um punhado de farinha era, na verdade, oferecer o coração, entregar algo de si, demonstrar arrependimento, gratidão, consagração ou reconciliação. O holocausto, por exemplo, era queimado por completo no altar. Nada era retido. Isso representava uma entrega total a Deus. O adorador não guardava parte alguma para si. Já a oferta de manjares, feita com farinha fina, azeite e incenso, mostrava que até o fruto do trabalho cotidiano deveria ser consagrado. A oferta pacífica expressava comunhão e gratidão, compartilhada entre o altar, o sacerdote e o ofertante. Era uma ceia com o sagrado. As ofertas expiatórias e de culpa, por sua vez, tratavam diretamente da restauração da comunhão quebrada pelo pecado. É importante notar que Deus não precisava desses sacrifícios. Era o povo que precisava deles. Eram instrumentos pedagógicos para ensinar verdades eternas. Cada vez que o sangue escorria sobre o altar, Israel era lembrado da seriedade do pecado e do custo da reconciliação. O altar se tornava o ponto de encontro entre a justiça e a misericórdia. E embora o sangue animal não tivesse poder por si só, ele apontava para uma realidade maior: a necessidade de um substituto, um cordeiro perfeito. Essa teologia do sacrifício não era apenas uma sombra ritualística, mas uma preparação profética para o Messias. Em Hebreus, capítulo 10, vemos que o sacrifício de Cristo cumpriu plenamente o que Levítico apenas prenunciava. Ao morrer, Jesus se ofereceu como holocausto total, como oferta de paz, como expiação definitiva. Cada oferta descrita em Levítico encontra seu cumprimento na cruz, onde o véu do templo se rasgou e o acesso direto ao Santo dos Santos foi aberto. Olhando para esse sistema com olhos espirituais, entendemos que o culto verdadeiro envolve entrega, arrependimento e celebração. As ofertas não eram meros deveres religiosos, mas momentos de reencontro com Deus. E para nós hoje, mesmo sem altares físicos ou sangue de animais, o princípio permanece. A adoração autêntica exige entrega sincera e coração quebrantado. No centro da liturgia levítica, o sangue possui um papel fundamental e insubstituível. Não se trata apenas de um elemento físico, mas de um símbolo carregado de significado espiritual. Em Levítico, capítulo 17, versículo 11, está escrito que a vida da carne está no sangue e que é ele que faz expiação pela alma. Deus estabeleceu o sangue como o meio pelo qual o pecado seria tratado. Não porque ele se deleitasse na morte, mas porque o pecado gera morte, e a morte precisava ser confrontada com vida derramada. O altar, portanto, não era um local de violência gratuita, mas de profunda significação. Era ali que o inocente morria no lugar do culpado.
O sangue derramado representava a transferência da culpa, o pagamento de uma dívida moral e espiritual. Era a pedagogia divina ensinando que a santidade de Deus exige justiça e que a justiça não pode ser ignorada. Mas, ao mesmo tempo, Deus oferecia um caminho de misericórdia através da substituição. O altar, então, era tanto um lugar de juízo quanto de esperança. Essa conexão entre sangue e perdão é um dos pilares mais importantes da teologia bíblica. Ela reaparece ao longo de toda a Escritura, desde o sangue do Cordeiro Pascal no Egito, passando pelos sacrifícios diários no tabernáculo, até o sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em Hebreus, capítulo 9, aprendemos que sem derramamento de sangue não há remissão. O altar de Levítico aponta diretamente para o Gólgota. Contudo, é preciso entender que o valor do sangue não está na substância em si, mas no que ele representa. Ele é a vida entregue, é o símbolo da substituição, é o ato de alguém pagar o preço que o pecador deveria pagar. Por isso, a Bíblia trata o sangue com reverência, proíbe seu consumo e o associa ao próprio pacto com Deus. Ele é sagrado porque representa a vida e a aliança. Essa reverência ao sangue também nos ensina que perdão nunca é barato. Cada vez que um israelita via o sangue escorrer, era lembrado de que sua comunhão com Deus custava algo. O culto, então, se tornava um exercício de consciência, uma renovação do temor do Senhor e da gratidão por sua graça. Hoje, quando nos lembramos do sangue de Cristo, não o fazemos com culpa, mas com profunda reverência e reconhecimento. O altar permanece, não mais feito de bronze, mas gravado no coração. A consagração dos sacerdotes em Levítico, capítulos 8 e 9, revela a seriedade do ministério diante de Deus. Arão e seus filhos foram separados do povo, lavados, vestidos com vestes santas, ungidos com óleo e sangue e instruídos detalhadamente sobre seu papel. O sacerdote era o mediador entre o povo e Deus, aquele que levava as ofertas e intercedia pelas transgressões. Sua função não era apenas cerimonial, mas espiritual. Ele representava o povo diante do trono divino. A escolha de Arão, no entanto, não foi baseada em perfeição pessoal. Ele era um homem comum, marcado por falhas, inclusive tendo participado do episódio do bezerro de ouro em Êxodo, capítulo 32. Ainda assim, Deus o chamou. Isso já demonstra algo crucial. O ministério sacerdotal não era um palco para vaidade ou mérito humano, mas um espaço onde a graça escolhia e capacitava. Deus não ocultava a fragilidade dos sacerdotes, mas os cobria com santidade por meio do sangue e do óleo da unção. A consagração foi um processo público e dramático. Durante 7 dias, Arão e seus filhos permaneceram diante do tabernáculo, obedecendo rigorosamente aos comandos de Deus. Ao 8º dia, quando o sacrifício foi oferecido, o fogo do Senhor desceu e consumiu a oferta sobre o altar. Era a aprovação divina, o selo visível de que o sacerdócio havia sido aceito. O povo caiu com o rosto em terra. Havia temor, reverência, admiração. O chamado ao sacerdócio não era brincadeira, era estar diante do fogo de Deus. Esse chamado ao sacerdócio não se limitava a uma função cerimonial. Era um estilo de vida, uma constante consciência da presença de Deus. O sacerdote não podia ser relapso, nem se aproximar de qualquer forma. Sua vida era regida por códigos de pureza, disciplina e devoção. Mas o mais importante, ele carregava o povo sobre os ombros e no coração, simbolizado pelas pedras do peitoral com os nomes das tribos de Israel. O sacerdote era um intercessor. Hoje, à luz do Novo Testamento, somos lembrados em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, de que todos os que creem em Cristo são chamados sacerdócio real.
A responsabilidade e a honra continuam. Somos chamados a viver com reverência, a interceder, a representar Deus aos homens e os homens diante de Deus. Arão, com toda a sua humanidade, aponta para esse chamado que nos alcança ainda hoje. Servir diante do Deus que habita entre nós, com temor, humildade e fogo no coração. Logo após o momento glorioso em que o fogo divino consumiu a oferta no altar e o povo se prostrou em reverência, uma tragédia impactante ocorre. Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomam incensários e oferecem fogo estranho perante o Senhor, algo que ele não lhes havia ordenado. O texto de Levítico, capítulo 10, relata que imediatamente saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu. O que era para ser um dia de glória tornou-se um dia de luto, e o temor tomou conta do acampamento. A pergunta que ecoa nos corações até hoje é: por que uma resposta tão severa? A atitude dos dois jovens sacerdotes revela uma mistura de irreverência, presunção e desobediência. Eles estavam diante do Deus que havia acabado de manifestar sua glória e sua santidade de forma visível. Agir com leviandade naquele ambiente não era apenas um erro técnico, era um desrespeito espiritual, uma afronta ao caráter sagrado da presença divina. Deus não pode ser manipulado nem domesticado. Moisés tenta consolar Arão com palavras que soam duras, mas carregadas de verdade. Isso é o que o Senhor falou, dizendo: serei santificado naqueles que se chegam a mim e serei glorificado diante de todo o povo. Era um lembrete de que os líderes espirituais não podiam banalizar a santidade do ofício. O peso do chamado sacerdotal exigia zelo absoluto. O silêncio de Arão diante da morte dos filhos é uma das cenas mais fortes do livro. Um silêncio que reconhece a justiça divina mesmo em meio à dor pessoal. Esse episódio também marca um divisor de águas na compreensão do culto. Deus não aceita qualquer tipo de adoração. Não basta ter intenções boas ou entusiasmo. O culto precisa ser conforme a vontade dele, e não conforme nossa preferência. O fogo estranho simboliza tudo aquilo que é feito no nome de Deus, mas que não vem de Deus. E isso continua sendo um alerta para todas as gerações. A santidade não permite improvisos arrogantes. A história de Nadab e Abiú não deve ser lida apenas como uma advertência, mas como um convite à reverência. Deus é amor, mas também é fogo consumidor. O culto que agrada ao Senhor nasce do temor reverente, da obediência às suas instruções e da consciência de que estamos lidando com o sagrado. O altar não é palco e a glória de Deus não. É espetáculo. É presença viva que exige entrega e respeito. A partir do capítulo 11, Levítico mergulha numa série de leis sobre pureza ritual, cobrindo temas como alimentação, doenças de pele, fluxos corporais e contato com cadáveres. Para o leitor moderno, esses detalhes podem parecer excessivos ou até estranhos, mas para o povo de Israel, tratava-se de uma profunda lição sobre a distinção entre o santo e o profano, entre o limpo e o impuro. Essas leis não eram apenas regras higiênicas, mas instrumentos pedagógicos que ensinavam o povo a viver em vigilância e reverência contínuas. O conceito de impureza em Levítico não era sinônimo de pecado, mas de inadequação temporária para o culto. Alguém ritualmente impuro não era necessariamente culpado de uma transgressão moral, mas estava impedido de se aproximar do santuário. Isso ensinava que o contato com a presença divina exige preparação, consciência e, muitas vezes, um processo de purificação. A pureza era uma condição necessária para entrar na esfera do sagrado. As leis sobre animais puros e impuros, por exemplo, não são justificadas com razões médicas ou nutricionais. A distinção era espiritual. Deus estava ensinando o povo
a fazer separações, a treinar os olhos e o coração para perceber o que é adequado diante dele. Esse treinamento cotidiano formava uma mentalidade de santidade, onde nada era neutro e tudo poderia se tornar um veículo de adoração ou de contaminação. A questão das doenças de pele, tratadas nos capítulos 13 e 14, também revela um cuidado divino com a integridade do corpo e da comunidade. O sacerdote se tornava uma espécie de fiscal da saúde espiritual do povo, avaliando cada mancha, cada sinal. O isolamento do impuro não era punição, mas proteção. E o ritual de reintegração, com aves soltas, azeite e sacrifícios, mostrava que o retorno à comunhão era possível. Havia sempre um caminho de volta. Essas leis, embora não mais obrigatórias para os cristãos sob a nova aliança, continuam a ensinar verdades essenciais. A pureza diante de Deus não é algo automático ou trivial. É preciso zelar pela alma, vigiar o comportamento, manter a consciência limpa. O culto começa no coração, mas se expressa na vida prática. E toda vida que se aproxima do santo precisa reconhecer que até o comum pode ser tocado pela glória. Enquanto o capítulo anterior estabelecia os princípios da pureza ritual, Levítico segue aprofundando essa dimensão para abranger a rotina mais íntima da vida humana. Nada escapava ao olhar de Deus. Nascimento, sexualidade, enfermidade, luto. O tabernáculo não era um lugar isolado da realidade do povo, mas o centro de uma espiritualidade encarnada. Deus não apenas observava a adoração no altar, mas também a forma como o povo cuidava do corpo, da casa e dos relacionamentos. A mulher no pós-parto, o homem com fluxo seminal, a pessoa com feridas ou a casa com mofo, todos esses elementos do cotidiano eram tratados como assuntos espirituais. Isso não significava que essas pessoas estavam em pecado, mas que havia uma sensibilidade divina para as fragilidades humanas. Deus via tudo. E mais, Ele providenciava meios de restauração. Os rituais de purificação eram acessíveis, adaptados à condição econômica do ofertante e sempre terminavam com reintegração à comunidade. Esse olhar que penetra o ordinário da vida revela algo poderoso. A santidade não é confinada ao templo. Ela se manifesta na forma como cuidamos do corpo, como lidamos com a dor, com os ciclos naturais da vida. Em um mundo que costuma separar o espiritual do físico, Levítico nos lembra que ambos estão profundamente entrelaçados. O corpo não é obstáculo à adoração, mas parte dela. Ao colocar o cotidiano sob o olhar do santo, Deus estava educando seu povo a viver com consciência constante da presença dele. Cada pequena ação, lavar as mãos, separar alimentos, isolar-se temporariamente, tornava-se um ato espiritual. Isso criava um povo atento, disciplinado, moldado por uma ética do cuidado. Em tempos onde tudo parece permitido e a pressa domina a rotina, essa visão da vida como sagrada continua a ser um antídoto contra a banalidade. Hoje, somos chamados a uma pureza que transcende os ritos, mas que mantém o espírito de vigilância. O apóstolo Paulo escreveu em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 20: Fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. A pureza que Deus requer envolve não apenas intenções, mas ações. Isso começa quando entendemos que cada gesto, cada escolha e cada hábito pode ser uma resposta ao chamado do Santo que habita conosco. Em Levítico capítulo 16, encontramos o coração espiritual do livro, o dia da expiação, conhecido como Yom Kippur. Essa data era única no calendário de Israel. Apenas uma vez por ano, o sumo sacerdote podia entrar no Santo dos Santos, o lugar onde repousava a Arca da Aliança, encoberta pela glória de Deus.
Esse não era um dia comum. Era o momento mais solene do ano, quando toda a nação era representada diante do trono celestial por um único homem, num único ato de reconciliação. O ritual de Yom Kippur era meticuloso. O sumo sacerdote oferecia um novilho por seus próprios pecados e depois 2 bodes em nome do povo. Um deles era sacrificado e seu sangue aspergido sobre o propiciatório, representando o pagamento pelo pecado. O outro era simbolicamente carregado com as iniquidades de Israel e levado ao deserto, onde era solto, removendo a culpa do acampamento. Essa cena dramática comunicava 2 verdades essenciais. O pecado precisa ser perdoado, mas também precisa ser afastado. Durante esse dia, o povo jejuava, orava e se humilhava diante do Senhor. Não havia trabalho nem celebrações, apenas arrependimento e silêncio. Yom Kippur não era uma festa no sentido convencional, mas uma pausa sagrada para lembrar que, mesmo com toda a estrutura de sacrifícios diários, havia pecados ocultos, culpas não tratadas, falhas profundas. Era o grande ajuste de contas da alma com Deus. Esse dia aponta diretamente para a obra de Cristo. Em Hebreus capítulo 9, é explicado que Jesus, como sumo sacerdote eterno, entrou uma vez por todas no Santo dos Santos celestial, não com sangue de animais, mas com seu próprio sangue. Ele não precisa repetir esse ato anualmente, pois sua oferta foi perfeita e definitiva. O que Levítico apresentava em sombras e símbolos, o Calvário revelou em plena luz. Yom Kippur ensinava ao povo que não se vive bem sem perdão, que todos, sem exceção, necessitam de reconciliação com o Santo. E nos lembra ainda hoje que o arrependimento não é um sentimento passageiro, mas uma prática vital. O perdão de Deus não é automático, mas passa pela confissão, pela intercessão e agora pela fé naquele que entrou no santuário celestial em nosso favor. Nos capítulos 18 a 20 de Levítico, Deus apresenta uma série de leis morais e éticas que tratam de aspectos delicados da existência humana: sexualidade, integridade familiar e derramamento de sangue. São normas que, à primeira vista, podem parecer rígidas ou ultrapassadas para os padrões contemporâneos, mas que, analisadas sob a perspectiva da aliança, revelam um Deus zeloso pela dignidade e pela santidade da vida. A sexualidade, na tradição bíblica, nunca foi tratada como tabu, mas como dom sagrado. Porém, como todo dom, precisa de limites para não se tornar destrutivo. Por isso, Deus proíbe relações incestuosas, adultério, práticas cultuais pagãs e comportamentos que desonram o corpo e o próximo. Cada proibição não é arbitrária, mas fundamentada na necessidade de preservar o valor da pessoa, da família e da identidade do povo separado para Deus. O derramamento de sangue, por sua vez, é tratado com seriedade absoluta. Homicídio, sacrifícios humanos e qualquer desprezo pela vida são condenados com veemência. Deus havia ensinado que a vida está no sangue e que este só pode ser entregue diante dele em adoração. Tirar a vida de alguém ou derramá-la fora do contexto permitido era uma afronta direta ao Criador. A vida, desde sua concepção até sua morte, era sagrada. Essas leis morais também estabeleciam limites claros entre Israel e as nações vizinhas. Muitas das práticas condenadas em Levítico eram comuns entre os cananeus e outros povos, como a prostituição cultual e os sacrifícios de crianças. O povo de Deus deveria ser diferente, não apenas em sua liturgia, mas em sua ética. A santidade não se resumia ao templo, mas se estendia ao leito conjugal, à mesa familiar, à forma como se tratava o próximo. O ensinamento que emerge desses capítulos é direto. A santidade não é um conceito abstrato.
Ela se manifesta no respeito ao corpo, ao outro e à vida. Não há espaço para uma espiritualidade que despreza o físico ou separa fé e ética. Deus nos chama a viver com pureza, não por moralismo, mas porque fomos criados à sua imagem. E essa imagem deve ser preservada em cada relação humana. Levítico, capítulo 19, pode ser considerado um dos textos mais impactantes de toda a Torá. Deus diz ao povo: sede santos, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Não se trata apenas de uma convocação religiosa, mas de um modelo de vida. A santidade de Deus é o padrão que molda todas as áreas da existência de Israel. E o mais fascinante é que esse chamado à santidade se manifesta em ações cotidianas e muito práticas. O capítulo aborda temas como respeito aos pais, honestidade nos negócios, compaixão pelos pobres, pureza no trato sexual, justiça nos tribunais e até o cuidado com os deficientes físicos. Não há separação entre o sagrado e o cotidiano. Deus está presente tanto no altar quanto no campo de trigo, tanto no templo quanto no mercado. A espiritualidade de Levítico 19 é encarnada. Ela se vive com os pés no chão e as mãos estendidas ao próximo. Esse texto revela que a santidade não é isolamento, mas envolvimento justo com a realidade. Deus ordena ao povo que não colham até o fim dos campos, mas deixem espigas para o necessitado. Também proíbe o ódio no coração, o falso testemunho e o prejuízo ao estrangeiro. A santidade, nesse capítulo, tem rosto humano. É amar o próximo como a si mesmo, expressão que aparece aqui muito antes de Jesus resumi-la como o segundo maior mandamento. É interessante notar que o mesmo Deus que exige ofertas perfeitas no altar, também exige balanças justas no comércio. Ele não aceita a adoração com lábios se as mãos estão manchadas de injustiça. Para Deus, santidade é integridade, é ser inteiro diante dele e diante dos outros. Esse é o desafio maior da fé, viver de maneira coerente sem dividir a vida em compartimentos. O clímax do chamado divino não é apenas que o povo o adore, mas que o reflita. Ser santo é, no fim das contas, parecer-se com Deus. E se Ele é compassivo, justo, fiel, paciente, então seus filhos devem viver como espelhos dessa glória. A verdadeira espiritualidade se mede fora do templo, na forma como tratamos quem não pode nos retribuir. A santidade de Levítico é exigente porque é profunda, e ainda hoje ela continua ecoando no coração de quem foi alcançado por esse chamado. Quando se fala em santidade, muitos pensam apenas em separação espiritual, em pureza pessoal ou em obediência a rituais. Mas Levítico capítulo 19, especialmente nos versículos 9 ao 15, expande esse conceito para o campo da justiça social. Deus orienta o povo a não colher até o fim da plantação e a não rebuscar as uvas das vinhas, deixando esses restos para o pobre e para o estrangeiro. Essa não era apenas uma medida econômica, mas uma expressão concreta da santidade. Deus estava ensinando que a santidade não se limita à relação vertical com o Criador, mas inclui a relação horizontal com o próximo. Cuidar do necessitado, agir com equidade nos negócios, não oprimir o trabalhador, respeitar o idoso e julgar com imparcialidade são todas ações mencionadas em Levítico como práticas santas. Isso nos mostra que a vida de fé se manifesta nos detalhes mais corriqueiros da convivência humana. O estrangeiro, especificamente, aparece repetidamente como alguém digno de respeito e proteção. Em Levítico, capítulo 19, versículo 33, Deus diz: como um natural entre vós será o estrangeiro que peregrina convosco, amá-lo-ás como a ti mesmo.
Esse mandamento é radical, sobretudo considerando o contexto histórico das nações vizinhas, onde o estrangeiro era frequentemente desprezado. Em Israel, ele deveria ser amado e amparado, porque o povo sabia o que era viver como forasteiro no Egito. Esse princípio de justiça social era parte da identidade da nação santa. Deus não apenas libertou Israel da escravidão, mas queria que seu povo jamais reproduzisse a opressão que um dia sofreram. Por isso, a memória do Êxodo se tornava fundamento ético. A justiça não era uma opção, mas uma resposta de gratidão à misericórdia divina, e ela deveria moldar o comércio, o trabalho, a distribuição de bens e o trato com o próximo. O ensino de Levítico é claro: santidade sem compaixão é distorção. A fé verdadeira se reflete em ações práticas de justiça. O campo, símbolo do sustento, não deveria ser usado apenas em benefício próprio. Deus nos convida a viver com generosidade e empatia, lembrando que tudo o que temos é dom dele. O culto que o agrada é aquele que continua fora do altar, na forma como repartimos o pão com quem tem fome e oferecemos descanso a quem carrega fardos pesados. Levítico capítulo 23 apresenta o calendário das festas sagradas de Israel, marcando o tempo com significados espirituais profundos. Cada celebração não era apenas uma pausa na rotina, mas uma lembrança viva da fidelidade de Deus. O tempo, no plano divino, não era uma sequência vazia de dias, mas um espaço a ser preenchido com memória, adoração e esperança. As festas ensinavam o povo a parar, lembrar e celebrar. O sábado era o ritmo semanal do repouso e da consagração. Ele marcava o início de uma visão do tempo que se recusava a ser consumida pela produtividade incessante. Depois vinha a Páscoa, relembrando a libertação do Egito, os pães asmos, enfatizando a pureza e a pressa da saída, as primícias, celebrando a provisão de Deus na colheita, e Pentecostes, 50 dias depois, simbolizando a plenitude da colheita e da aliança. No outono, o calendário avançava com a festa das trombetas, um tempo de alerta e introspecção. O dia da expiação, o ápice da purificação nacional, e a festa dos tabernáculos, onde o povo habitava em tendas para relembrar a peregrinação no deserto. Cada celebração unia passado, presente e futuro, e ajudava o povo a enxergar o tempo não como um ciclo vazio, mas como narrativa divina. Essas festas não eram apenas históricas, mas proféticas. A Páscoa apontava para Cristo como o Cordeiro de Deus. Pentecostes se cumpriu com a descida do Espírito Santo em Atos capítulo 2. E muitas interpretações escatológicas apontam para um cumprimento futuro das festas do outono. Deus construiu um calendário onde o céu toca a terra em datas específicas, revelando que Ele não apenas criou o tempo, mas o preenche com sentido. Ao organizar o ano em torno da presença de Deus, Israel aprendia a viver com ritmo sagrado. Hoje, numa cultura acelerada, onde o tempo é consumido e não consagrado, Levítico nos convida a redescobrir a importância de parar, lembrar e agradecer. Um povo santo é aquele que sabe contar seus dias com sabedoria, reconhecendo que cada estação é uma chance de se encontrar novamente com o Deus que habita o tempo. Levítico capítulo 26 apresenta um discurso direto e poderoso de Deus sobre as consequências da obediência e da desobediência. É como um espelho colocado diante do povo. Se vocês guardarem a aliança, haverá chuva, paz, fertilidade e vitória. Mas se desprezarem os mandamentos, virão seca, doença, derrota e exílio. Não é apenas uma lista de recompensas e punições, mas uma revelação de que a história de Israel seria moldada por sua fidelidade ao Deus da aliança.
Bênçãos são descritas com beleza e esperança. A terra produziria abundantemente, os inimigos seriam vencidos com facilidade e a presença de Deus estaria entre o povo. Há uma promessa impactante no versículo 12. E andarei entre vós, e serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Essa é a essência da aliança. Não apenas ter coisas, mas ter a presença do Senhor. A obediência traz comunhão, e a comunhão traz vida. Mas as advertências são igualmente contundentes. Caso o povo rejeitasse os mandamentos, Deus permitiria que a terra se tornasse estéril, que pragas os atingissem e que os inimigos os dominassem. O tom do texto não é de crueldade, mas de seriedade. Deus está tratando com um povo livre, responsável por suas escolhas. A obediência não é uma prisão, mas um caminho de vida. A rebeldia não é liberdade, mas autodestruição. No entanto, mesmo entre as maldições, Deus deixa uma porta aberta. Nos versículos 40 ao 45, ele declara que, se o povo confessar seus pecados e se humilhar, ele se lembrará da aliança feita com Abraão, Isaque e Jacó. Esse é o coração da graça no Antigo Testamento. A disciplina pode vir, mas a aliança permanece. O castigo tem limite, mas o amor de Deus é eterno. Essas palavras ecoam até hoje. Vivemos em um tempo onde muitas consequências são relativizadas, mas Deus continua sendo o mesmo. Nossas escolhas moldam nosso futuro espiritual. Seguir seus caminhos ainda é fonte de bênção, e afastar-se dele ainda traz desordem. A fidelidade à aliança é mais do que obediência. É reconhecimento de que só há vida verdadeira em caminhar com o Deus que escolheu habitar conosco. Em Levítico capítulo 25, Deus ordena o ano sabático e o ano do jubileu, instituindo uma lógica de descanso e renovação, que extrapola o indivíduo e alcança a própria terra. A cada 7 anos, o solo deveria descansar, sem cultivo ou colheita sistemática. E após 7 ciclos de 7 anos, no 50º ano, era celebrado o jubileu, um tempo sagrado em que propriedades eram devolvidas, dívidas canceladas e escravos libertos. Essas leis revelam uma ética divina de equilíbrio, justiça e confiança. O ano sabático ensina que o ser humano não é dono da criação, mas administrador. A terra pertence ao Senhor, e ela também precisa respirar, repousar, se renovar. Ao proibir o cultivo, Deus estava treinando o povo a confiar em sua provisão. Não se tratava de improdutividade, mas de fé. Era um gesto radical de dependência, um protesto contra a lógica do acúmulo e da exploração contínua. O jubileu levava esse princípio ainda mais longe. Famílias que haviam perdido suas terras por necessidade poderiam recomeçar. Nenhuma propriedade podia ser vendida de forma definitiva. A herança dada por Deus deveria ser preservada e redistribuída. O sistema evitava a concentração excessiva de riqueza e restaurava a dignidade dos pobres. Era uma revolução silenciosa, baseada na justiça e na compaixão. Essas leis nos confrontam com a forma como tratamos o tempo, a terra e os recursos. Em um mundo que valoriza o lucro incessante e despreza o descanso, Levítico nos lembra que a criação tem ritmo, que a vida precisa de pausas e que a justiça inclui dar alívio a quem está sobrecarregado. Quando o homem não para, a terra adoece. Quando o poder não é limitado, o próximo é esmagado. Hoje, embora o jubileu literal não seja praticado, seus princípios continuam a nos desafiar. Somos chamados a promover restauração, perdão de dívidas, libertação dos oprimidos e respeito à criação. A economia do reino de Deus não gira em torno do ganho individual, mas do bem comum. E o descanso, longe de ser luxo, é um ato de santidade.
Um dos temas mais profundos do livro de Levítico é a verdade de que tudo pertence a Deus, inclusive as pessoas, a terra e o tempo. No capítulo 25, versículo 23, o Senhor declara: a terra não se venderá em perpetuidade, porque a terra é minha, pois vós sois estrangeiros e peregrinos comigo. Essa afirmação redefine completamente a forma como Israel deveria enxergar posse e identidade. O povo havia recebido terras como herança, mas não como propriedade absoluta. Cada pedaço do solo era um dom, e não um direito conquistado. Por isso, a venda de propriedades era temporária, sempre com a possibilidade de resgate. O parente mais próximo, chamado Goel, tinha o dever de redimir a terra ou a pessoa da servidão, restaurando o que havia sido perdido. Era uma sociedade moldada pela responsabilidade coletiva e pelo princípio de que ninguém deveria permanecer preso eternamente à miséria. Esse sistema de redenção nos aponta para uma verdade ainda mais sublime. Somos propriedade do Senhor, resgatados por Ele. O apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios que fomos comprados por bom preço e que nossa vida pertence a Deus. Cristo é nosso resgatador, nosso Goel espiritual, que pagou com seu sangue o preço da nossa libertação. Levítico, com todos os seus mecanismos de resgate, é um prenúncio da obra redentora de Jesus. A ideia de que somos peregrinos com Deus também carrega grande poder. Isso nos impede de nos apegarmos demais ao que é transitório. Não somos donos do tempo, nem dos recursos, nem da história. Somos mordomos de algo maior, chamados a viver com leveza, responsabilidade e gratidão. A verdadeira liberdade não está em possuir, mas em pertencer, e pertencer ao Deus que caminha conosco. Esse senso de pertencimento traz segurança em meio às perdas e esperança em meio às crises. Se tudo é dele, então tudo pode ser restaurado por ele. Se pertencemos a ele, então nossa identidade não depende de conquistas ou posses. Levítico ensina que o maior tesouro não é a terra, mas a presença do Senhor no meio do povo. E quem caminha com ele jamais está sem herança. Ao final da leitura de Levítico, é comum que alguns se sintam distantes dos rituais, sacrifícios e prescrições minuciosas. No entanto, se ouvirmos com atenção, perceberemos que o chamado à santidade continua a ecoar com força. Não se trata de um livro preso ao passado, mas de uma voz que transcende os séculos, chamando cada geração a viver em aliança, reverência e pureza. Levítico não é um peso, é uma bússola apontando para um modo de vida centrado em Deus. O coração do livro é relacional. Cada lei, cada oferta, cada festa tem como finalidade restaurar e preservar a comunhão entre o Criador e seu povo. Santidade não é isolamento religioso, mas presença contínua de Deus no meio da vida real. Isso significa que o culto não acaba com o amém. Ele continua no trabalho, nas relações, nas decisões e nos gestos diários de justiça, misericórdia e verdade. A relevância de Levítico se intensifica quando olhamos para o mundo atual. Vivemos dias de superficialidade, de pressa, de esquecimento. Esquecemos do sagrado no cotidiano. Esquecemos da pausa, da reverência, da partilha. Levítico nos lembra que existe uma outra forma de viver, mais consciente, mais íntegra, mais conectada com o eterno. Ele nos convida a resgatar o temor, o cuidado com o outro, o respeito pelo corpo, a responsabilidade com os bens e o tempo. Cristo não anulou o Levítico. Ele o cumpriu e o preencheu. Ao entregar-se como o Cordeiro perfeito, ele nos libertou do sistema cerimonial, mas não do chamado à santidade.
Pelo contrário, agora, capacitados pelo Espírito, somos chamados a viver uma santidade ainda mais profunda, não baseada em regras externas, mas em transformação interior. A ética do reino de Deus, proclamada por Jesus, tem em Levítico suas raízes mais antigas. A história de Levítico é, no fim, uma história de amor. Um Deus que deseja habitar entre os homens, que ensina, perdoa, restaura e chama. Um povo que aprende, erra, retorna e amadurece. E esse chamado não terminou. Ainda hoje, o santo continua a chamar: sede santos, porque eu sou santo. E quem ouve essa voz não volta a viver como antes. Quantas vezes a vida nos chama ao silêncio, à pausa e à reflexão? Se esta jornada pelo livro de Levítico falou profundamente com você, escreva nos comentários o que mais lhe tocou.